sempre fui uma pessoa que tudo na vida, todas as coisas que eu queria, eu sempre recebi. Sempre vivi com a minha mãe e com meu pai, até que um dia eu conheci uma pessoa que não era a pessoa certa para mim. Daí eu me casei com essa pessoa, era ex-usuário de droga, às vezes saía dos caminhos de Deus e voltava a usar drogas. Nesse meio tempo, eu sempre acabava passando fome, a escassez das coisas. Conheci esse jovem na igreja e ele mostrava ser uma pessoa cristã. Ao longo do tempo, eu fui vendo que as atitudes dele não eram de uma pessoa cristã. Passei por muitas situações adversas juntamente com esse jovem. Engravidei o filho Isaac, que eu tenho hoje, e quando eu estava grávida do Isaac, de 7 meses, eu vendia bala de goma na rua para poder ajudar o meu esposo a ter o alimento, a não faltar o papel, a não faltar o óleo, nem o arroz, nem a massa. Tinha que caminhar muito para conseguir vender todas as balas de goma. Eu caminhava muito, chegava a caminhar quilômetros, se for calcular tudo que eu caminhava. Eu era muito esforçada e eu não me deixava abater por causa do cansaço e continuava vendendo aquelas balas de goma. Eu só queria ajudar, porque eu não gostava que as coisas ficassem faltando. Um tempo também, nesses meses e meses de fome, houve momentos que estava eu e toda a família dele, que era bem pobre, passando fome. A gente não tinha o molho para colocar na massa, ou a gente não tinha a mistura, às vezes a gente não tinha nada. E eu sempre fui acostumada a comer todas as coisas que eu queria. Eu tinha um paladar infantil e eu era acostumada a comer essas besteiras, comer as coisas que eu pedia para minha mãe, ela me dava. Eu não estava acostumada a passar fome, a passar necessidade. Foi um tempo, foram meses muito dificultosos e trabalhosos na minha vida. Na minha infância e na minha adolescência, eu sempre fui acostumada a comer as coisas que eu bem entendia. Eu tinha tudo à minha disposição, sempre podia ir no mercado quando eu queria alguma coisa. Eu nunca entendi o que era passar fome, o que era não ter um papel higiênico para usar, o que era não ter um molho. Eu não gostava de comer comida de verdade. Eu não gostava de comer a comida que minha mãe me dava. Eu geralmente só queria comer bolacha, salgadinho, chocolate. Eu gostava de comer aquelas coisas mais práticas, miojo com hambúrguer, batata frita, pão com hambúrguer. Era essa minha alimentação durante quase toda a minha vida. Eu não gostava muito de comer batata com carne, massa com guisado, repolho, salada, fruta. Eu não gostava de comer essas coisas. Eu era uma pessoa ingrata. Eu estava satisfeita com aquilo que me davam. Eu sempre queria outras coisas, coisas melhores. Eu não queria aquelas coisas que me davam. Uma vez eu me lembro que eu joguei o prato da comida porque eu não queria comer aquela comida que eu tinha. Eu joguei. Eu humilhei aquela comida que a minha mãe estava me dando. E a minha amiga até estava comigo nesse dia, eu me lembro disso, me arrependo até hoje de ter feito isso. Coisas que a gente faz sem pensar, arrependimentos que depois a gente tem, não tem como voltar atrás. São coisas que acontecem com a gente e depois a gente se arrepende, né? E que a comida era importante e eu não entendia o que era as pessoas passarem fome, porque eu nunca tinha passado fome. Sempre tinha o arroz, o feijão, a mistura, sempre tive a carne, sempre tive todas as coisas ali perto de mim, mas eu não queria comer, eu não gostava, eu achava ruim, eu não gostava de comer arroz e feijão, eu não via valor nesse tipo de comida. Eu comia assim, empurrando, mas eu não gostava de comer. Na maioria das vezes eu reclamava para não ter que comer, então eu não gostava muito não. E o meu lanche da escola eu sempre levava sempre a mesma coisa durante anos: hambúrguer e pão, sempre, e um suco.
Daí eu chegava em casa e comia miojo. Gostava muito de comer batata frita, de salgadinho. Eu amava comer salgadinho. Eu até tenho um problema no crescimento, eu acho que eu poderia ter crescido um pouco mais. Eu também nunca fui de fazer exercício físico. A história começa assim. Eu era seletiva alimentar, não queria as coisas que me davam, eu era chata para comer, né? Só queria um paladar infantil, só queria as coisas que não dão nutrientes e não são saudáveis. Eu não queria verduras, eu não queria nada disso. Então eu não dava valor para alimentação e para comida de verdade, que é como os especialistas e os nutricionistas falam. Hoje eu estudo nutrição, vendo aonde Deus me colocou e por que eu passei por tudo isso. Continuar a história da fome que eu passei. A gente casou muito rápido, eu tô falando as coisas bem rápido para chegar nos detalhes em que eu passei fome mesmo. Eu fui vendo que a vida não era maravilhosa, que a vida não seria fácil. Ele trabalhava, dizia que ganhava bem, mas não ganhava tão bem assim. Ele trabalhava servente de obra. Isso me levava para sair, para comer alguns fast foods na lancheria, na lanchonete. Eu sempre fui muito de ir no McDonald's. E depois muitas das coisas que eu tinha foram retiradas. Que aprender a comer a comida que eu não gostava. Eu tive que aprender a passar fome e não ter nem aquela comida que eu não gostava, que eu não queria. Com o tempo eu fui dando valor aos alimentos que eu não gostava, que eu reclamava, que eu murmurava. Sempre achava que as coisas não estavam boas na área da alimentação. Mas na verdade o meu paladar que era ruim. O meu paladar ele sempre foi ruim, desde que eu me entendo por gente. Mesmo que ela parou de me amamentar, eu nunca queria comer as coisas. Um dia uma nutricionista falou pra ela dar pra mim tudo o que eu quisesse. Era bolo de chocolate, era tudo, qualquer coisa que eu quisesse era pra ela me dar. E dali ela me deu tudo o que eu queria, sim, e eu fui adquirindo um paladar ruim, um paladar que não era saudável. Fui sim comendo tudo o que eu queria. Eu não queria o prato de comida, mas se minha mãe tivesse um bolo, tivesse outra coisa, eu queria. Ai mãe, mas não tem nada nessa casa pra comer, não tem o que eu quero. Orando a Deus para Ele me transformar, pedindo a Deus que eu começasse a dar valor para qualquer alimento. No meio de tudo aquilo, eu queria mudar, eu queria gostar das coisas que eu não gostava. Foi muito difícil para mim, porque por mais que eu orasse, eu não conseguia gostar. Eu não me adaptava à comida de verdade, porque eu nunca tive um paladar bom, então aquela era a minha realidade. Sempre tive, né, para comprar minhas bobagens, sempre me deram, nunca me negaram. Então sempre tive a minha disposição. E a partir do momento que eu não tinha aquilo que eu queria, eu me via numa situação em que eu era obrigada para não passar fome. E com o tempo eu fui gostando de comer as coisas, com o tempo eu fui gostando de comer a massa com molho guisado que eu não gostava. Com o tempo eu fui gostando muito de comer salada que eu detestava. Por causa da fome e da escassez das coisas, que realmente às vezes não tinha, eu passava fome junto com a família dele por bastante tempo até. Grávida, não tinha as coisas. E nesse meio tempo, antes dessa gravidez, eu tive outra gravidez que eu perdi o primeiro filho. No meio desse tempo de fome. Minha irmã falava pra mim que nos resultados mostrava que a criança não estava pegando peso, não estava nem um pouco com o peso adequado, não estava crescendo. E quando eu fiz o exame de ultrassonografia, a criança parecia tão saudável. Tava pulando ali, tava se mexendo, tava uma bênção aquele bebê. Tava com muito estresse, muito estressada mesmo naquela gravidez. Até que um dia eu perdi aquele filho. E acredito que se ele tivesse sobrevivido, ele teria alguma sequela, porque ele não estava adequadamente saudável. Eu não consegui dar para ele aquilo que ele merecia, o que ele precisava, que eu precisava naquele momento. Teve um dia que eu dormi na rua com esse meu esposo. Nós tínhamos ido para São Paulo. Era no tempo da pandemia, onde todo mundo usava máscara. Não estava bem da cabeça. Ele tinha um pouco de esquizofrenia, eu acho. Ele dizia que estava sendo perseguido. Foi para São Paulo, pegou o ônibus, pegou o dinheiro das passagens, comprou as passagens só de ida. Volta a gente não comprou, porque a gente achava que a gente ia pra morar lá. E eu fui junto naquela loucura. Não tava bem da minha cabeça também, tava transtornada, tava acostumada, tava começando a me acostumar naquela situação. E
aceitava esse tipo de situação, ia pra cá, pra lá, onde fosse que ele estivesse, eu ia junto. Sempre acompanhava ele, apesar de tudo. Daí acompanhei ele nessa loucura de ir pra São Paulo, 21 horas de viagem. Chegando lá, a gente nem sei, acho que nem tinha o que comer. Vamos pra cá, andamos pra lá, até que chegou no final do dia, a gente não tinha um lugar pra ficar. A gente estava tentando ligar para a igreja onde a gente frequentava, se nos dava um lugar. Ele tinha ido para São Paulo comigo com a ideia de que lá nós iríamos trabalhar na igreja, viver lá na igreja, e eles iriam fornecer todas as coisas que a gente precisava: abrigo, comida, água, dinheiro, trabalho, todas as coisas que a gente necessitasse. A gente achava que ia poder viver da obra lá naquela igreja em que a gente estava. Só que eu nunca tinha passado por aquilo. Pra mim era inaceitável dormir na rua, passar fome, passar por tudo aquilo que eu estava passando. Eu não aceitava aquela situação em que eu estava, eu continuava orando a Deus, tudo. A irmãzinha dele estava sempre com fome, o tempo todo ela estava com fome. Ela tinha vermes e ela ainda não havia tomado remédio para curar os vermes. Se chegava as compras na casa dele, se chegava alguma coisa boa para ela comer, não durava nada, porque além dos familiares dele que ele tinha que dar alimentação e mais eu, não durava nada as compras do mês. Durava uma semana, um pouquinho mais, e era isso. Ele tinha que estar sempre comprando comida. O pai dele vendia na rua, ele ia de casa em casa, vendia pomada, vendia remédio, ia de casa em casa vender esses produtos. Muitas vezes que eu liguei para minha mãe dizendo que eu estava sem algumas coisas, e ela sempre me socorria me dando as coisas que em casa eu não queria comer. Ficava muito feliz, a família dele também ficava feliz. Eu passei esse tempo de escassez, ele e toda a família dele também, porque teve momentos que a gente morou só eu e ele, e teve um momento de algum tempo que eu morei eu e toda a família dele. E eu e ele, a gente nunca parava em um lugar para morar, porque a gente sempre acabava expulso por causa das brigas, as pessoas não conseguiam gostar da gente, e a gente sempre acabava dando algum problema em algum lugar e sempre se mudava várias vezes de lugar, a gente nunca ficava no mesmo lugar. E a minha mãe dizia: o problema não é o lugar, o problema é a pessoa. Nenhum lugar vai dar certo, nenhum lugar vai ser bom, nenhum lugar vocês vão conseguir ficar desse jeito. Ele sempre prometia que as coisas iam melhorar, que não ia faltar nada, e muitas vezes ele até comprava aquelas coisas que eu gostava de comer. E depois de bastante tempo passando dificuldade, eu já nem queria mais comer aquelas coisas outras que eu comia. Eu preferia comer a comida que a mãe dele fazia. Eu também aprendi a gostar, e eu ficava muito feliz quando tinha alguma comida, quando não faltavam as coisas, quando a gente não tinha que passar fome. Mas logo vinha de novo o tempo da escassez e a gente passava fome de novo. Teve momentos que eu tive que não comer para que a comida sobrasse e deixasse para ele, porque ele estava trabalhando, ele estava cansado, e muitas vezes eu deixava de comer para deixar para ele. Escolheu, eu comia e faltava para ele, ou eu não comia e sobrava para ele. Ele dizia que não estava faltando nada, que a gente tinha tudo, mas isso era uma ilusão na cabeça dele, porque se ele fosse olhar a geladeira não tinha suficiente para nós dois. Então ele fazia as compras ali, segundo o dinheiro que ele tinha, que ele ganhava, até que ele às vezes era responsável, mas por algum motivo aquilo ali não dava, aquilo ali não era suficiente. Não era que nem na minha casa, que as coisas não faltavam, eu sempre tinha tudo. Por mais que eu não quisesse comer as coisas que minha mãe me oferecia, eu nunca precisei passar fome e passar a necessidade de querer as coisas e não ter. Eu sempre tinha tudo ali, né? Eu não passava por isso de, se eu quisesse de repente comer uma massa, comer um arroz, comer uma mistura, eu teria. Eu não tinha que ficar mendigando para ter as coisas, né? Eu sempre tive, então era muito estranho para mim, de repente, aprender e gostar de comer as coisas, aquelas coisas mais simples não ter. Ter uma bolacha. Um dia eu tava andando por um perrengue nesse meio tempo, e eu fui lá no mercado pedir alguma coisa.
o dono do mercado me dava alguma bolacha, me dava alguma coisa. Uma vez eu não queria preocupar a minha mãe, que ela já tinha me dado tudo que ela tinha, já tinha gastado muito de Uber comigo, tava gastando muito, sabe? Tava dando muito prejuízo pra ela, em diversas áreas. Eu falei assim pra ela: mãe, não se preocupa, eu achei um dinheiro na rua, eu achei R$50, não se preocupa, eu achei um dinheiro aqui, nem se preocupa, mãe. Pra ela não se preocupar, e eu não tinha achado dinheiro nenhum, tava na mesma situação ainda, a gente até tava morando na casa de uma amiga aqui perto, que nos concedeu morar num quartinho. Não tinha dado certo morar na casa dos meus pais, minha mãe não queria mais receber a gente, mas ela continuava me ajudando, era mais por causa do só que eu estava junto, que ele já tinha dado muito problema, ele não se dava com a minha mãe, e a minha mãe também não se dava com ele falava um monte de coisa que não era verdade, muita briga, eu tava sempre triste, a minha mãe não gostava disso, entre outras coisas semelhantes. Então minha mãe não se preocupou. Teve um momento em que eu tava passando muita fome. Teve um dia que ela sentiu a fome que eu estava sentindo e ela sentiu uma dor muito forte no estômago e ela estava sentindo muita fome, muita fome. E ela perguntou para Deus: o que é isso, meu Deus? O que é isso que eu estou sentindo? Daí ela lembrou de mim. Ela lembrou que era eu, que aquela dor era eu que estava passando. Era eu que estava passando por aquela fome. Daí, como ela não tinha como me ajudar naquele momento, ela falou assim para Deus: Senhor, eu vou comer essa comida aqui, e assim pode ser que a minha filha sinta também, e eu vou comer aqui por ela, e pode ser que assim a fome amenize. Era um ato simbólico que ela fez, já que ela não tinha como estar comigo naquele momento. No pensamento dela, pela fé, deu certo, né? Ela comeu e é como se eu tivesse comido. Assim como ela sentiu a minha fome, ela pensou: se eu comer, já que eu tô sentindo a fome dela, pode ser que ela sinta lá que eu comi. E a gente sempre foi muito próximas, eu e a minha mãe. E eu sempre fui muito ligada na minha mãe, sempre fui muito de defender a minha mãe. Nunca aceitei que ninguém falasse nada da minha mãe. Falar da mãe é o mesmo que falar de mim. Então eu sempre defendi a minha mãe, a gente sempre foi muito próxima. Mãe e filha é um vínculo muito forte mesmo. Tem um lugar ali no centro que se busca alimento ali para quem não tem. E a gente entrava ali na fila e pegava alguns alimentos também. Até isso que eu nunca tive que passar ou fazer, eu tive que fazer, né? Alimento de doações. A gente também ganhava cesta básica da igreja e de alguns irmãos. Eu nunca precisei passar por isso, nem precisar pegar nada de ninguém, e estava me vendo naquela situação muito estranha, muito diferente para mim. Foi um aprendizado. A gente tem que passar por perrengues, tem que passar por coisas inimagináveis que a gente jamais aceitaria passar para poder descer o vaso nas mãos do oleiro. Às vezes a gente tem que perder, às vezes a gente tem que passar fome, passar humilhações para aprender a ser mais humilde, para aprender a dar valor às coisas que a gente não dava valor. Às vezes é preciso perder para dar valor, é preciso quase morrer para dar valor à vida também. E Deus nos ensina de diversas formas para nos ensinar o que Ele quer nos ensinar, para nos fazer pessoas mais fortes, ter uma fé mais inabalável. Diz na palavra de Deus, né, que vem os ventos, as tempestades, a chuva, e a casa que estiver firmada na rocha, ela não vai cair, ela não vai ceder. A gente tem que ter a nossa vida espiritual firmada na rocha, que é Jesus, porque se a gente não estiver firmado na rocha, a gente vai padecer, vai morrer junto com aquela situação, não vai conseguir sobreviver às coisas que acontecem na nossa vida. Eu sou uma pessoa que já tive muitos tipos de experiência na vida. Eu perdi filho, eu passei fome, eu tive 2 relacionamentos abusivos, eu fui humilhada, eu passei por livramento de morte em que Deus me livrou. Nasci, era para mim estar morta. Eu nasci de 8 meses, não nasci no tempo certo. Enfim, eu passei por muitas experiências durante a minha vida nesses 29 anos, que não parece que é 29 anos. Quando as pessoas olham para mim, não parece que eu tenho 29 anos, mas sim, eu já tenho essa idade. Muitas experiências traumáticas. No tempo da escola, já passei muita coisa ruim. E hoje eu sou uma pessoa resiliente. Passar fome e dificuldade, escassez das coisas é uma coisa um tanto angustiante, porque
Tu não sabe se tu não vai pegar uma anemia, se tu vai ter as coisas para comer no outro dia. É cada dia único e especial para aquela pessoa que não tem as coisas para comer. Se eu não tivesse passado por essas coisas, eu nunca aprenderia a dar valor para o alimento. Eu continuaria comendo daquele jeito. Cedo ou mais tarde eu infarto por causa daquela minha má alimentação, colesterol ruim, alto. E eu tô tratando, melhorando a minha alimentação para que eu não tenha mais esse colesterol ruim. Quero equilibrar, não quero mais ficar com problema no colesterol. A minha mãe também tem colesterol, ela fazia muita fritura, usava muito óleo. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Em Filipenses 4:13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Todas as situações, sejam elas difíceis, sejam elas impossíveis, tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o nosso problema, não importa o que seja, Deus nos ajuda a passar pelo que for. Mas era normal passar fome, passar dificuldade, não ter as coisas, muitas vezes ter que se limpar depois de usar o banheiro com a roupa, com um pano, que era assim, muitas vezes, que a família dele fazia. Ele era normal isso. Ele passou a vida dele toda fome. Ele sempre passou fome desde que nasceu, desde criança. Ele sabia o que era passar fome. E ele passou muito disso pra mim. As dificuldades, depois que ele cresceu e estava trabalhando, ainda continuaram um bom tempo. Era normal só ter o café preto pra tomar de manhã, que esse era o café dele. Muitas vezes esse era o almoço. Ele até não entendia muito o que era almoço, o que era janta. Às vezes era o horário da janta, ele estava chamando de almoço, porque ele não entendia muito bem o que era isso. Passou muita fome quando ele era criança, ele sempre me contava sobre isso. A mãe dele e o pai dele não tinham. Eu sempre acostumada a comer o arroz, o feijão quando eu comia e mais alguma coisa. Muitas vezes só tinha arroz. E pra mim aquilo ali era como passar fome, porque eu não conseguia comer só arroz ou comer só a massa pura. Tinha que ter o molho, tinha que ter o queijo, tinha que ter alguma coisa para misturar. E eu não estava nem um pouco acostumada a não ter a mistura. Eu sempre tive. Pra mim aquilo ali era uma coisa anormal. Era uma coisa que eu não deveria estar passando. Mas aprove Deus que eu passasse, para poder entender, ficar no lugar das outras pessoas, entender o quanto isso é sério, o quanto isso é grave, o quanto isso é ruim. Falta das coisas, de coisas que eu sempre tive e não dei a devida importância, negligenciei aquilo ali, não soube agradecer, não soube ser grata, nem aos meus pais, nem a Deus. Então, para mim era um tanto inaceitável quando só tinha arroz, ou só tinha massa, ou só tinha arroz e feijão e não tinha outra coisa para botar junto. Aquilo para mim era muito estranho. Aquilo para mim era um castigo. Eu achava que aquilo era demais para suportar. Teve momentos que eu me sentia muito fraca, porque era muita gente para comer junto comigo e muitas vezes não tinha para mim ou não tinha para alguém da família dele. E eu tava me sentindo fraca já. Eu já tava com anemia. Peguei anemia. Às vezes não conseguia ficar de pé, tava muito fraca, tinha emagrecido bastante, minha canela tava bem fina. E eu já tava sentindo perto da morte. Eu sentia que a qualquer momento eu podia morrer. Eu sentia tontura, fraqueza, a visão estava embaçada já também. E eu me sentia que a qualquer momento eu podia desmaiar e cair e sabe lá se eu ia morrer ou não. Me sentia assim bem fraquinha mesmo. Qualquer coisa já era o bastante, era o suficiente para que eu me alimentasse e me sentisse forte de novo. Eu já estava criando uma resiliência sobre aquela situação, porque foi mais ou menos um ano, juntando todos os meses que eu passei de fome. Até mais, dependendo, eu não sei quanto tempo que foi, eu não fiquei contando os meses que eu passei fome, mas foram muitos meses passando a escassez das coisas. Mas Deus sempre dava um jeito de prover para que a gente não morresse de fome de verdade. Mas na maioria do tempo era muita escassez das coisas. Coisas da higiene
não tinha muito, né? Papel higiênico quase sempre faltava. E a gente se obrigava a limpar na própria roupa. Se obrigava a pegar um pano e se limpar, porque não tinha. Isso foi a pior coisa pra mim. Pior do que passar fome foi não ter o papel. Minha mãe não aceitava que às vezes a gente não tinha nem papel. E realmente, né? Nenhuma mãe, nenhum pai quer ver o seu filho passar nessa situação de não ter nenhum papel higiênico que tem em todas as casas, tem em todos os lares. Quando eu era criança, minha vizinha, que era minha amiga de infância, dizia: eu acho que a gente vai ter que limpar com jornal. Eu conhecia de ouvir falar isso de limpar com jornal, mas eu nunca precisei limpar com jornal, eu nunca precisei limpar com algo que não fosse papel higiênico. Para mim isso era uma realidade que não existia. Ela estava brincando, né, que a gente não ia ter que limpar com jornal, que isso não existia, que era brincadeira, né? Achava que ela tava falando daquela música do Papai Noel. Natal é Natal, acabou o papel, limpa com jornal. Eu achava que ela tava falando sobre isso, né? Eu não achei que ela tava falando sério. Mas isso sim é uma realidade que existe na casa de muitas pessoas e eu achava que isso não era verdade, que isso não existia. Apenas falado da boca pra fora, falado sem pensar, né? Ah, limpar com jornal. Não vou limpar com jornal. E é verdade mesmo. Bendito aquele que tem a comida na mesa, que tem todas as coisas no armário, na geladeira. Bendito aquele que é próspero e abençoado por Deus e não tem que passar por esse tipo de coisa. E se eu tive que passar, foi o melhor pra mim. Não foi porque Deus estava me punindo, mas eu tive que aprender aquilo ali. Tive que aprender a ser mais humilde nessa área. Porque se eu passei por isso é porque Deus achava que eu não era humilde o suficiente na área da alimentação. Mas eu me tornei, para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje eu sou feliz por tudo, por cada coisa. Pelos mínimos detalhes eu sou feliz. Eu aprendi a sentir até um gosto melhor nos alimentos. Hoje eu gosto de tudo, como de tudo, não reclamo de nada. E quando não tem, ainda assim eu dou graças. E antes eu não era assim. E eu agradeço muito a Deus a pessoa que eu me tornei, tudo que eu passei, e a pessoa que eu sou hoje. Eu só tenho a agradecer. Muitas vezes a gente faz alguma coisa contra os nossos pais e depois a gente paga com a outra geração, com o filho. Muitas vezes os filhos são desobedientes, às vezes os filhos podem ser desobedientes, ou os filhos usavam drogas e os pais não queriam, desobedeciam, saíam e acabam passando as mesmas coisas com os filhos depois os filhos viram usuários de drogas, os pais não conseguem deter e tudo aquilo de ruim que os filhos fizeram para os pais, eles vão passar depois. Alguma coisa eles sempre passam, acaba acontecendo na outra geração, sempre alguma coisa semelhante, algum problema sempre acaba acontecendo muitas vezes. Então, consequências que vêm, que muitas vezes Deus não nos livra, apesar dele perdoar nossos pecados, perdoar as coisas erradas que a gente faz, até mesmo na ignorância. As consequências ela vem, né? A conta vem, uma hora a colheita ela aparece aí na nossa vida de alguma forma. Eu vou cuidar muito do Isaac, ele nunca vai ficar desamparado, fome ele jamais vai passar e também eu nunca vou deixar ele seguir o mesmo caminho que o pai dele seguiu, ele sempre vai estar ajuda das asas do Senhor. E o Ismael sempre dizia que o filho dele ia ter um pai, ele ia ser amigão do papai. E ele sempre dizia e repetia: meu filho vai ter um pai, já que eu não tive. E infelizmente não aconteceu o que ele previa, o que ele dizia não aconteceu. Graças a Deus o Isaac ele não passou fome, nunca passou fome. Ele tem um problema alimentar que eu tinha também. Ele não gosta de comer comida de verdade. Ele tem muita dificuldade para comer a comida, ele não gosta de comer que o Ismael passou, o Isaac não passa e não vai passar. O Isaac tem comida de sobra, tem comida demais, coisa que o pai dele não teve. Passou muita fome, apanhou bastante, sofreu bastante e o Isaac não vai passar por nada disso, graças a Deus. A geração do Isaac é abençoada. E a luta que a minha mãe tinha comigo, no momento eu tô passando com ele. E 1 ano e meio, mais ou menos, que ele parou de comer a comida. Daí ele só quer comer coisas que não são muito saudáveis.
Tive problema na introdução alimentar do Isaac, então eu prejudiquei um pouco ele. E depois ele não queria mais comer a comida e ele tá com ele mesmo que acontecia comigo. Mas Deus vai reverter essa situação também e o Isaac vai ficar bem de novo. Tudo que a minha mãe passava de ruim, eu tô passando com o Isaac na área da alimentação. Muito triste ver que um filho não come o que a gente oferece, não come as coisas saudáveis. Deixa uma situação bem desgastante. Mas eu continuo orando e continuo ajudando o Isaac a melhorar a alimentação dele. Que Deus nos ajude.